Bom, é uma grande honra ter o Marcos aqui com a gente. Muito obrigado, Marcos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando para vocês. Isso aqui é meio que uma missão impossível, porque quando a gente fala de inovação na indústria, poderia ficar dias falando sobre o tema e sobre todas as peculiaridades de cada uma das fases da inovação. Mas eu vou tentar ser breve e, na verdade, tentar me fixar um pouco num último exemplo que eu vou colocar, que dá um viés, que dá um panorama do que é inovação efetivamente para a indústria. Então, o tema é inovação, o que dá certo, o que deu errado, sob o ponto de vista da indústria. Rapidamente, essa seria mais ou menos a agenda. Vou falar 1 minuto sobre o que é inovação, que, por incrível que pareça, durante todos os anos que eu trabalhava na Dow e também trabalhando na Olin, sempre que eu tinha a oportunidade de encontrar alguma pessoa, mais ou menos da área técnica, eu perguntava o que é inovação. E mais de 60% das vezes, as pessoas não conseguiam me dar uma definição de inovação. E é isso que a gente vai discutir hoje aqui nessa palestra. Um pouquinho sobre a estrutura da inovação, o que dá certo, o que dá errado, por que é tão difícil de inovar no Brasil, e também um exemplo final. Então, o que é inovação? Existe o Manual de Oslo, né, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que estabelece uma linguagem, digamos assim, comum para o tema de inovação. E diz, né, uma inovação, uma implementação de um produto, de um bem ou serviço novo ou significativamente melhorado, etc., etc. Basicamente, é alguma coisa nova que vai prover um benefício para alguém. E esse benefício, muita gente pensa que, da indústria, né, que tem que ser necessariamente monetário. E não é. É um benefício. Ele pode ser intangível. E muita gente estudou inovação, desde Schumpeter, 1939, no estudo dos ciclos econômicos. Mais para frente, o Peter Drucker, que ainda é um dos papas da inovação, que estudou as fontes de inovação. Von Hippel, que estabeleceu como a inovação funciona dentro da cadeia, né, de valores da indústria, né, como que os fabricantes se relacionam com os provedores, com os distribuidores e com os usuários, que cada um, na verdade, é a fonte da inovação de um do outro. É um livro bastante interessante. O Tidbresson e Pavet, que estabeleceu os 4 P's da inovação, né, produto, processo, paradigma e posição, que até hoje e continua sendo utilizado como base de quase todas as estratégias de marketing das empresas. E, por último, um dos que eu realmente mais gosto, o Geoffrey Moore, porque ele é extremamente pragmático no ponto de vista dele, ele conta muitas histórias interessantes de por que inovação funciona e por que inovação falha, que volta lá para trás e resgata uma boa parte dos ensinamentos do Schumpeter sobre como é o ciclo econômico e como você faz o desenvolvimento de um produto. Estuda o ciclo de desenvolvimento de um produto. É um livro bastante interessante. E aí a gente vem com a pergunta, inovar é fácil? A resposta é não. Na verdade, é bem difícil. E para inovar, a gente tem que ter uma certa estrutura, principalmente na indústria, senão vira bagunça. A gente precisa de uma estratégia, a gente precisa ter um norte para onde a gente quer inovar. A gente precisa de um processo que coordena, que organize esse processo, todo o sistema de inovação. A gente precisa que a empresa esteja com uma cultura de inovação, que ela esteja convencida de que tem que inovar. E a gente precisa de ferramentas. Muito rápido. Isso aqui é palavras do Eisenhower, é super interessante, falando de estratégia. In preparing for battle, I have always found that plans are useless, but planning is indispensable. E é isso que realmente somatiza o que é inovação, porque você tem que planejar, mas você não sabe o que vai acontecer na frente. Então, o teu plano original normalmente está errado, e você tem que se adaptar. Então, essas são palavras bastante sábias, de alguém que era militar, e inteligência militar, eu não sei se é alguma coisa que existe mesmo ou não, mas, enfim, essas palavras são bastante sábias. Então, falando de estratégia, basicamente o que a gente precisa? A gente precisa ter uma base para um desenvolvimento sustentável. Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, não é só no quesito sustentabilidade, mas ele é sim primordial, ou seja, fazer alguma coisa que permita às gerações futuras realmente obter os benefícios também, mas sustentável no sentido de negócios também. Tá? A excelência em pesquisa e desenvolvimento, particularmente na área que eu trabalho, que é na área química ou na área de materiais.
Forte orientação no cliente. Alguém vai ter que comprar o benefício. Comprar, talvez não no sentido financeiro ou monetário, mas precisa comprar e usar o benefício. E ter uma visão global. Hoje em dia não dá mais para trabalhar pensando só no nosso meio ambiente, na própria casa. Você sempre trabalha em um ambiente global. Então, você tem que tomar suas decisões com base global, mas fazer a implementação local. Falando um pouco da cultura, essa é a parte mais difícil. Como é que você estabelece uma cultura de inovação? E não tem uma resposta correta para isso, mas é tentando ser o mais aberto possível e o mais motivador possível. A inovação depende de motivação. Então, geração de inovação presente em todos os níveis da companhia. A gente vai ver lá na frente que esse é um dos motivos pela qual a inovação muitas vezes falha. Você tem alguém ou algum setor da companhia que não compra. Normalmente é o setor financeiro, que é extremamente conservador e pragmático, por exemplo, que segura o dinheiro e decide não investir porque tem aversão a risco. Empolgação pela inovação, como eu falei, todo mundo tem que estar entusiasmado e você tem que desenvolver ferramentas e processos que entusiasmem as pessoas com relação à inovação. E está aberto para ideias não usuais. Você não consegue inovar sempre olhando única e exclusivamente para o passado, apesar que algumas das ferramentas forçam você a fazer isso. Falando um pouquinho de estrutura organizacional, o Geoffrey Moore, no Dealing with Darwin, postula que, basicamente, em cada etapa do ciclo de inovação existem pessoas dedicadas. Você vai precisar de gente diferente na parte inicial, onde você tem o desenvolvimento do produto, ou a criação, a ideia, daquele que vai estar no meio, onde você tem que vender efetivamente esse produto. Mas, no entanto, lá também tem inovação. Você precisa reinventar esse produto ao longo do seu ciclo, para que ele continue sendo vendável. E talvez até na hora que você tem que fazer uma saída. Tá? E inovação é um trabalho árduo. O Drucker falava isso. In business, innovation rarely springs from a flash of inspiration. It arises from cold-eyed analysis of 7 kinds. Essas são as fontes de inovação. Opa, desculpa. As fontes de inovação. E depende de conhecimento, ingenuidade e, acima de tudo, foco. Então, o processo de inovação, se ele é muito livre, ele vira bagunça, porque justamente você está lidando com coisas que você não conhece. E, para isso, você precisa de um processo. Não vou entrar em detalhes no processo, isso seria uma palestra muito longa, mas o que normalmente as companhias fazem é criar um funil, e esse funil ele é regido por um sistema em que você tem portões, né? Você tem revisões do teu projeto, mas existe uma estrutura de projeto relativamente rigorosa por trás do processo. Senão, não dá certo. Tá? E o que isso ajuda? Ele ajuda na coordenação da equipe, um canal com o cliente, ajuda muito na mitigação de risco, porque na hora que você vai se questionando à medida que você avança no projeto, você vai verificando se o que você está fazendo é realmente válido, porque é muito fácil você se perder, se entusiasmar demais e ir para uma direção que não é aquela que você deveria efetivamente seguir. E o que ele não substitui? Geração de ideia. Tá? Você precisa, de alguma maneira, criar um sistema para encher esse funil. E, por trás de tudo, tem a parte de gestão do conhecimento, que essa é uma parte extremamente delicada e precisa ser muito diligente, principalmente dentro das companhias. A gente falou um pouco sobre patentes, mas vai muito além disso. Vai dos registros de laboratório até como você efetivamente faz para registrar as ideias que as pessoas estão tendo. Quem é que vai ser um inventor se caso efetivamente exista uma patente? Como você sabe quem é o time inteiro? Não pode ser. Isso não existe. Você tem que realmente ter uma doutrina para você registrar as reuniões que você tem com seus clientes finais e a maneira como você vai, digamos assim, organizar, coletar as informações e distribuí-la também depois. Tá? Então, as fontes de informação são múltiplas, pesquisas, dados de mercados, preços, tudo isso é realmente válido e muito importante na hora que você está pensando em vender um produto lá na frente. E também em toda a parte de converter o conhecimento que você adquire ao longo do processo de inovação para que as pessoas no futuro possam usar isso. Né? E na hora que elas forem inovar, elas já têm uma boa base de dados, né, para não reinventar a roda, basicamente. E com relação às ferramentas?
Ferramenta, basicamente, para inovação, pela minha experiência, pelo meu ponto de vista, são basicamente duas, que se resume a uma: conhecimento. Tá? Então, basicamente, quando a gente fala muito em treinamento. E o treinamento aqui, dentro da empresa, é um negócio interessante, porque são normalmente todas aquelas coisas que as pessoas não gostam ou normalmente não fariam. Então, treinamentos em estatística. Eu acho que quando eu estava na universidade, lá na Poli, era uma das matérias que, literalmente, eu acho que eu desprezava. E foi uma das matérias que eu mais usei na minha vida como pesquisador. Tá? Então, coisas desse tipo, mineração de dados, data mining, resolução de problemas, criatividade, negociação, todas são coisas extremamente importantes e que as pessoas não nascem sabendo. Então, elas precisam ser treinadas. É preciso disponibilizar esse tipo de treinamento para as pessoas. E acesso à informação. Nas universidades, vocês têm acesso ao CAPES e uma série de outros bancos de dados e as bibliotecas. Quem está na indústria e não tem esses acessos, vocês não sabem o quanto a gente sente falta. Tá? Então, o acesso à informação, Google não resolve tudo, muito pelo contrário, muitas vezes confunde. E aí vamos falar um pouco, então, sobre a parte do que dá certo e o que dá errado. Então, o que dá certo? Govindarajan é um dos gurus da inovação hoje em dia, e ele postulou os fatores que potencializam, que ajudam, aumentam a probabilidade de sucesso da inovação. Então, a gente vê lá, um argumento convincente para a inovação, uma visão inspiradora compartilhada do futuro, modelo de tomada de decisão, uma equipe dedicada multidisciplinar. Tá? Muitas das coisas que a gente já viu e que o próprio Geoffrey Moore falava lá nos livros dele, no Dealing with Darwin. Então, faz realmente bastante sentido e é bastante interessante ler os livros do Govindarajan por completo. Mas, na prática, o que funciona? A primeira coisa é você ter um ambiente seguro para a inovação. E isso, muitas vezes, as empresas não têm. Elas têm um ambiente opressivo. Se você lida com a inovação como uma obrigatoriedade, você começa automaticamente a inibir a inovação desde o primeiro dia em que você estabelece o processo. Tá? E um bom sponsor é aquele cara que está lá em cima, ele que te dá o air cover. O melhor grupo que eu participei de inovação, que era de um grupo de desenvolvimento de novos negócios, tinha um cara no board, era a DAO, no board da DAO, falando: vocês fazem o que vocês precisarem fazer e eu cubro, tiro o talão de cheque e eu pago a conta. E isolava a gente, literalmente falando, de todo o resto da corporação, porque os processos que a corporação tinha inibiam o processo de inovação. Por exemplo, a gente tinha que necessariamente usar o pessoal de engenharia da corporação para construir uma planta. Custava só 3 vezes mais do que ir para uma companhia fora da corporação. E ele assinou o cheque e a autorização, vocês podem ir para fora da organização. Com isso, a gente economizou um monte de dinheiro e usou o dinheiro para outras coisas. Então, é super importante você ter um bom sponsor. Aqui pode ser o professor Edson, por exemplo. Trabalhar no ponto final da inovação. Você tem que trabalhar com quem você está, na verdade, criando benefício para. Então, se é um cliente, a gente vai falar de embalagem lá no final, se é um usuário de embalagem, você vai até o supermercado, você vai falar com a dona de casa. É com ela que você vai ter, efetivamente, o feedback daquilo que você precisa criar de benefício para você poder ter um produto vendável. Modelos de inovação aberta, de verdade, são pouco aceitos na indústria. Tá? Quando a gente fala de inovação aberta, todo mundo fica realmente preocupado, porque acha que vai vazar informação e não vai conseguir fazer a patente, que eles não sabem nem se presta para alguma coisa ou não, mas é um questionamento muito importante. Alocação inicial de recursos. Não dá para inovar sem nada. Da mesma maneira que na universidade, a gente precisa ter um aporte inicial. E alguém que dê esse aporte inicial, que acredite no projeto e dê o aporte inicial, é super importante. Terceiriza as funções que você não tem competência. Não tenta fazer o processo de inovação por completo. Porque se você precisar de um apoio, por exemplo, de TI, e você não tem alguém de TI que seja capaz de fazer, sei lá, um portal, por exemplo, que você precise, procura alguém fora. Inovação não é competição. E isso é o que acaba acontecendo muitas vezes na empresa. Tá? Você lança esses programas de inovação, concursos de inovação, e aí você cria, na verdade, um bando de inimigos, um tentando roubar o projeto um do outro,
e contando um monte de mentiras, muitas vezes, inclusive, tá? E você acaba criando um ambiente que inibe a inovação, ou pelo menos distorce. Então, isso também não é legal. Você tem que criar, efetivamente, um ambiente que dê a oportunidade de você criar esses projetos. E a inovação, isso é uma coisa interessante. Se você pegar os melhores casos que eu conheço, realmente os mais inovadores, a inovação é a recompensa da inovação. O fato de você chegar lá na frente e você ter conseguido gerar um produto que está na prateleira de um supermercado é fenomenal. É o melhor sentimento, é o melhor prêmio que você pode ter. Muitas vezes muito melhor do que um prêmio monetário que a companhia pode te oferecer. E isso você consegue só sentir quando você fez isso pelo menos uma vez. Então, é importante propagar esse tipo de sentimento, na verdade, mais do que conhecimento. E aí, o que foi que deu errado? A bala aqui, cruzando a lâmpada, é mais ou menos de propósito, porque normalmente dá errado, porque é por fatores externos mais. O Robert Cooper, ele tem lá num livro que também é super pragmático e bem orientado na parte de marketing, de como desenvolver novos produtos, que as iniciativas falham porque não atendem necessidade de cliente, timing errado, questões regulatórias, uma série de outras coisas. Legal, é tudo verdade. Só que isso aqui, com aquelas ferramentas que eu mostrei, com o processo bem estabelecido de inovação, você resolve 99% desses problemas. O processo evita que você caia, digamos assim, nesses erros. Tá? E o Geoffrey Moore fala que, na verdade, todos os problemas se reduzem a só dois. Falta de comprometimento organizacional. 2, aversão a risco. Que, no final das contas, as duas coisas estão relacionadas. Então, é um só. Alguém na companhia não comprou ou tem a ideia errada sobre o que é inovação. Tem um outro scorecard, às vezes escondido, que tem que ser eliminado. E aí vem a bomba atômica. Na prática, o que faz com que não funcione? A inovação é para todos e é mandatória. Pô, tem gente que não quer, tem gente que é conservador, tem gente que não quer inovar, tem gente que não quer competir. E se você faz um processo que acaba gerando uma competição interna por projetos ou por recursos, você acaba criando essas distorções e você acaba inibindo a inovação. Visão de curto prazo. A inovação é um processo dinâmico. Você entra num projeto e você não conhece nada quase sobre ele. As coisas vão acontecendo e os tempos se dilatam e se contraem à medida que o projeto é executado. Então, se você tiver uma visão, eu quero inovação para amanhã, esquece. É melhor não inovar. Aí tenta simplesmente fazer uma melhoria dos seus processos, que, no entanto, pode até ser uma inovação, para tentar diminuir os seus custos. Estrutura operacional muito rígida. Aí isso acaba gerando os famosos protótipos de garagem, e eu sou a prova viva. O que eu fiz de protótipo de garagem, de área de serviço, de terceiras partes fora da companhia, porque quando chegavam para mim e falavam, tá bom, então você quer fazer esse protótipo? Então você escreve um documento que chama-se, lindo, Management of Change, de 10 páginas, justificando o porquê, analisando todos os riscos, para você fazer uma experiência uma única vez na vida. Que você sabe que no final provavelmente não vai dar certo e você vai ter que mudar e vai fazer tudo de novo. Então, o teu processo de inovação estende em ordens de magnitude em termos de tempo. Isso é muito ruim. Então, tem que existir uma leniência, uma flexibilidade da companhia ou de parceiros da companhia. A gente acabou fazendo a maior parte dos projetos, dos protótipos, na Colômbia, em Bucaramanga, para ter uma ideia do projeto que eu vou mostrar para vocês lá na frente. Porque não tinha condição de fazer com ninguém local. Cuidado com as métricas, isso que o professor falou. De repente, a patente, e isso é um fato real, a patente vira o objetivo. Todo mundo vai ter que fazer uma patente até o final do ano. Vira tuas métricas. E ela é negativa. Se você não cumprir, você é penalizado. Se você cumprir, você não ganha nada com ela. Esse que é o problema. E fica de olho no funil. Tá? O funil é o indicador. Aquele processo, por isso que é importante ter um processo, ter uma organização do processo de inovação. Funil muito cheio é bom sinal. Pode ser bom sinal. Se tiver muito cheio, no começo, significa que tem um monte de ideia que está vindo que provavelmente não foi analisada de uma maneira adequada ou o pessoal não sabe o que é inovação. Se ele estiver transbordando, né, pode ser um problema. Se ele não estiver vazio, com certeza, você tem um problema na mão. Se ele estiver totalmente vazio. Tá? Se você não tiver um número de ideias suficiente. Tá? A inovação lida com o imprevisível e requer
bastante tentativa e erro. Então, você tem que ir ajustando, né, o processo ao longo do tempo. Por que é difícil inovar no Brasil? Isso aqui são dados bem recentes. Isso é do IMD e é de 2017, uma pesquisa que eles fizeram em 2016, com mais de 5.000 executivos em todo o mundo. E o que é extremamente alarmante, isso aqui trata do ambiente, tá, corporativo, de competitivo, inovar. Quantos países tinha nessa pesquisa? Isso inclui países tipo Venezuela e tudo mais? 61. E o Brasil está em 61º lugar no item eficiência de governo. Tá? Então, a gente tem um ambiente, na verdade, que, de uma certa maneira, dificulta muito a nossa inovação. E a gente não está bem posicionado em praticamente nada. Tá? Então, a gente tem, o ambiente tem que mudar bastante para favorecer as companhias a acreditarem no Brasil e inovarem. Mas está melhorando. Se Deus quiser, vai melhorar também. O que atrapalha a inovação industrial no Brasil? Principalmente com relação à taxação de equipamentos de P&D. Tá? Para a gente, na indústria, os equipamentos custam muito, muito caro. E a gente demanda de equipamento muito sofisticado, se a gente quiser realmente fazer inovação mais sofisticada. Eu vou mostrar para vocês um exemplo prático em um segundo. Mas a gente precisa mudar essa realidade. Quantidade de pesquisadores disponível, não é qualidade. Qualidade, a gente tem gente de altíssimo nível e gente muito criativa. O problema é, como o próprio professor falou, não tem gente suficiente querendo ir para P&D, porque P&D está inibido por causa daquela situação, por causa do slide anterior. Pesquisa e desenvolvimento está inibida no Brasil. Processo de propriedade intelectual muito lento. Para as companhias é importante. No final, se você tiver alguma coisa realmente de valor, você precisa proteger contra os seus concorrentes e aí você vai ter que aplicar patente. Se a validade de aplicar ou não é outra questão, mas se for realmente algo de valor, você precisa ter uma patente. E o INPI é bastante lento. Tá? Então, a gente acaba fazendo o mundo inteiro e o Brasil acaba sendo o último a ser patenteado. Burocracia de agências governamentais, complexidade em segurança, tá? Todas essas coisas não são palavras minhas, isso veio da ANPEI de 2007. E algumas coisas mudaram, algumas coisas melhoraram, mas não muitas. Tá? No que diz respeito à indústria química de materiais, que nos toca aqui, química e materiais são os pilares de apoio de todas as indústrias. Tá? Metalúrgica, mecânica, que quer que seja naval, todo mundo depende da gente. Tá? E P&D na indústria química e materiais, vocês sabem muito bem, é super capital intensivo. Tá? Então, os equipamentos especializados, alto custo, manutenção constante especializada, enfim. Segurança e confiabilidade são cruciais. Todos esses projetos normalmente têm um longo tempo de maturação. Propriedade intelectual é crítica e mão de obra especializada. Os avanços de P&D na indústria são diretamente proporcionais à quantidade e qualidade de recursos que a gente tem na mão. E aí a gente vê um valor, um exemplo típico. Um equipamento que custaria 100 mil, custa 165, 167 no final para a indústria, no mínimo. Tá? Na hora que você coloca transporte, seguro, um montão de outras coisas, acaba saindo mais caro do que isso. Então, a gente tem que multiplicar tudo por 1,7. Eu pego esses 100 mil, coloco no meu laboratório, onde a gente tem lá em Freeport, no Texas, mando o meu pesquisador para lá e ele trabalha 1 ano. É muito mais fácil e ele vai ter muito mais recursos. Então, para a indústria, o que a gente precisa é cortar, de alguma maneira, isso daí. Quando a gente olha os outros países, China é 0. Se eu declaro um equipamento para P&D, não tem impostos. Suíça, 15%. E é engraçado porque é proporcional ao peso do equipamento que você compra. Não sei como eles fazem isso, mas é verdade. México é de 15% a 30%, e se vem dos Estados Unidos, vem pelo NAFTA, é menos ainda. Tá? Então, até a Argentina tem impostos menores para equipamento de P&D. Então, a gente tem um problema sério para dar os subsídios para a indústria, para que ela possa efetivamente fazer pesquisa e desenvolvimento. Isso era o que eu tinha para falar sobre a parte de inovação e as dificuldades, os prós e os contras, digamos assim, de fazer inovação no Brasil. Agora vou dar um caso, e eu acho que ele é bastante interessante. Todo mundo conhece esse tipo de embalagem, isso aqui chama-se Stand-Up Pouch, SUP. Tá? É uma embalagem que foi desenvolvida mais ou menos no final da década de 70. Ela é muito útil, vocês devem estar vendo nos supermercados esse tipo de embalagem crescer continuamente. Hoje existe uma demanda de 80 bilhões desse tipo de embalagem, de unidades desse tipo de embalagem por ano. Ou seja, todo mundo na Terra compra pelo menos aí umas 10 por ano. Tá crescendo. Por quê?
é super econômico, é leve, é literalmente falando quase que indestrutível. Ela é muito mais resistente que uma garrafa PET, muito mais resistente do que qualquer garrafa de vidro, óbvio, e até do que lata, porque a lata se amassar pode jogar fora. E esse tipo de embalagem, você joga ele para cima, 3, 4 metros, cai no chão, não acontece absolutamente nada. Tá? É extremamente prático. Leve, é reciclável, em sua grande parte. Não todas as embalagens, aquelas aluminizadas, por exemplo, têm um problema, mas ainda assim você consegue fazer alguma coisa com elas depois do uso. Tá? Então está crescendo muito. Aí alguém teve uma brilhante ideia. Tá? Vou colocar o bico, porque antes ela não tinha esse bico que vocês estão vendo aqui. Por acaso eu coloquei todos que têm bico, mas antes não tinha esse bico. Esse bico foi uma revolução, porque aí você trouxe toda praticamente a funcionalidade de uma embalagem rígida, de uma garrafa, para uma embalagem flexível. O que é legal dessa embalagem é, imagina no transporte. Você faz uma garrafa PET, ou você faz uma garrafa, você tem que transportar do ponto de origem onde ela foi feita até onde vai ser envasado o produto. É um volume danado, e se for garrafa PET, você transporta ar. Então, a maior parte, ou seja, você tem um custo de transporte para transportar ar, um número pequeno de unidades, que não pesa nada. Você acaba tendo que fazer a garrafa PET no local onde você vai efetivamente envasar o produto, para que ele seja econômico. Esse aqui não, ele desinfla. Então, você transporta milhões, literalmente falando, em um caminhão para o ponto de embalo, né, ponto onde vai ser embalado o produto, de uma maneira super econômica. E aí alguém resolveu colocar aquele bico para dar realmente a funcionalidade final. Vai ter um bocal, onde eu vou ter uma tampa com rosca, onde eu posso fechar e refechar um material que vai proteger o conteúdo. E é super legal. Então, é muito prática essa embalagem, super funcional, super baixo custo, resistente, é leve, ela ocupa muito pouco espaço, principalmente no transporte, é durável, pode ser reciclável, pode ser transparente ou não, e tem até embalagens dessa que pode ser pressurizada, só que aí ela não para mais em pé. Tem garrafa de cerveja, por incrível que pareça, na Índia, feita com esse tipo de embalagem. Tá? E o truque é você ter o bico feito dessa forma, ele tem uma base, é um formato de canoa, então vocês imaginam que o filme ele passa em volta, ele envolve essa base, e essas costelinhas são feitas para você poder aumentar a pressão do ponto de selagem, né? Então o filme ele é de poliolefina, ele é selado contra essas costelinhas. Tá? E em cima vai uma tampa rosqueada. Foi desenvolvido mais ou menos há 20 anos atrás, é uma geometria super complexa, a ferramenta que faz a selagem é de altíssima precisão, porque se você tiver 0,1 milímetros, 0,2 milímetros a mais ou a menos, ou não sela, ou você corta o filme e estraga a embalagem. Tá? Ele é rígido, é feito de polipropileno ou polietileno de alta densidade, tá? Que sela contra o filme de poliolefino. E a instalação, se o processo não estiver muito bem ajustado, ela tem perdas significativas. Tipicamente, a indústria admite 1%, 3%. No começo de um processo, pode chegar até 15%. Tá? Então, é 15% que você tem que cortar, tirar o produto, né, reciclar, fazer um montão de outras coisas. Mas depois que o processo funciona, ele vai bem. E aí, alguém teve uma ideia brilhante. Usar o stand-up pouch para alimento infantil. Todo mundo já viu essa cena. Um bebê está chorando, está com fome, você vai lá, pega o famoso potinho, destampa, com muita força você consegue arrancar aquela tampa, que não é fácil, e começa a dar lá com a colherzinha, se lambuza inteiro, suja tudo, e aí você fica com aquele peso na bolsa, porque né, o negócio é de vidro, aí quebra, cai, quebra, aí se corta, tem uma série de inconvenientes. Funciona, o alimento é bom e tudo mais, mas isso é muito comum. Aí alguém teve alguma ideia de justamente usar o stand-up pouch para alimento infantil. E aí muda completamente de figura. Olha que coisa maravilhosa, sorrindo, chupando lá o potinho. Né? E aí você consegue colocar ele com carinhas, fazer formatos diferentes. Uma baita de uma inovação. Começou a vender que nem água. Se vocês forem num supermercado nos Estados Unidos, pelo menos metade, se não mais, hoje é todo esse tipo de embalagem. Super prática, a mãe enfia lá a mão na bolsa, tira o negocinho, destapa, a tampa, uma tampa especial, que ela é vazada, caso o moleque resolva, literalmente falando, engolir a tampa, tá? Para não asfixiar. Entuxa no moleque e acabou, não chora mais, até a hora que acaba. Aí ele começa a berrar de novo. E aí você, custa super baratinho, R$1,45, tira outro e dá mais um para ele. É isso que você faz. E aí o que acontece?
A obesidade infantil está crescendo muito por causa disso, não é brincadeira, e tem relatórios que já mostram isso. Problemas de gengiva formação é justamente na época que está em formação dos dentes. Ele fica mordendo esse bico duro, rasga a gengiva, machuca os dentes, quebra os dentes, deforma. E você não tem controle de fluxo, isso aí é um buraco de 10 milímetros. Então, imagina, ele pega ávido, dá aquela esmagada no negócio, toma uma golfada no negócio, engasga, um monte de problemas. Né? E como é que a gente resolve? No entanto, continua vendendo, tá? Quem manda aqui é a mãe, não é o moleque. É a mãe que manda, é muito prático para ela, tá? Então, uma baita de uma inovação que, ops, teve um pequeno problema aqui, né? Saiu pela culatra. E aí alguém tem uma ideia brilhante, depois de muitas discussões, fazendo aquelas ferramentas, usando 5 Whys e tudo mais, como é que a gente poderia melhorar isso? A gente se questionou, por que tem que ser rígido? Por que não dá para ser flexível? Eu consigo fechar coisas flexíveis com selo de indução e um monte de outras coisas, outras técnicas, mas por que tem que ser rígido? Porque você precisa da compressão, porque precisa ter alta precisão. Tem uma série de fatores que induzem você a usar o polietileno de alta. Mas o que está por trás eu preciso de alguma coisa que tenha um ponto de fusão alto, né, porque ele não pode fundir e ele tem que colar, ou seja, tem que selar contra uma poliolefina. E a gente falou, mas peraí, a gente tem um material em casa. Chama copolymer olefínico em bloco. É um elastômero termoplástico, tem todas as propriedades de uma borracha, só que ele tem um ponto de fusão de mais ou menos 120 graus. Os outros, que não são em bloco, tem um ponto de fusão muito mais baixo. O ponto de fusão é menor do que o selante da embalagem, então não dá para usar. E a gente falou, e que se a gente fizer um? Foi aí que a gente partiu para o cara na Colômbia. Ele injetou as peças para a gente e a gente conseguiu ver que funcionava. Você não precisa, na verdade, de uma base rígida. E o que é melhor, você faz a base exagerada, de um tamanho maior, de maneira que você tenha efetivamente compressão, que ele deforme na hora que ele está selando, e a selagem fica muito melhor. Então, você acabou com os seus problemas que você tinha de necessitar da precisão exagerada. Pelo contrário, você tem uma precisão menor. Tá? Você tem o tamanho dele sendo exagerado. Resolveu os problemas de selagem. Além de tudo, ela é flexível. Então, o bebê pode mastigar à vontade, que não vai machucar a gengiva. É aprovado pelo FDA, então não tem nenhum problema com relação a isso. É mais leve, a densidade é 0,85, você economizou 10% de material. Totalmente reciclável, porque continua sendo uma poliolefina. E o que é mais legal, como é flexível, eu injeto, na hora que eu injeto a peça, eu deixo uma membrana no meio, fechando, e eu corto ela em cruz, fazendo uma válvula. Se eu quisesse colocar essa válvula numa embalagem rígida, eu ia ter que fazer 3 peças, comprar uma válvula de silicone, que custa uma fortuna. Tem algumas embalagens desses isotônicos que tem esse tipo de coisa. Tem uma membraninha de silicone no bico. Aquilo custa uma fábula. Custa mais caro do que o resto da embalagem. Tá? Teria que se fazer dessa maneira. E aqui não. Eu faço numa única peça só. Então, ainda por cima, eu resolvo o problema do bebê engasgar. Com uma mudança de material. Simplesmente desafiando o porquê que tinha que ser rígido. Então, esse foi digamos assim, um exemplo de inovação. Só que aí veio a verdadeira inovação. Espera aí, por que eu preciso daquela base, se ele é flexível? E se eu tirar a base, deixar um tubo, dá para selar? E funcionou. A gente mudou a ferramenta, virou uma ferramenta com menor precisão, só a base virou um tubo, se reduziu em 40% a quantidade de material utilizada naquele bico. Tá? Você coloca ele lá no meio, a condutividade do material é baixa, então, na medida em que ele sela pelo lado de fora, ele não colapsa pelo lado de dentro. Óbvio, o processo tem que ser ajustado para isso. E você pode instalar o bico, que é mais legal, em qualquer posição que você quiser, né? Porque naquela lá tinha que ser necessariamente verticalzinho e bonitinho. Essa aí você instala ele enviesado, por baixo, por um lado, por outro, onde você quiser. E aí você mudou completamente o esquema dos stand-up pouches no mercado. Você basicamente revolucionou o mercado. E eu mostro as patentes, porque isso tudo já é público, está tudo publicado, vocês podem puxar essas patentes lá depois, se vocês quiserem dar uma olhada. Então, essa foi uma inovação. E aí a gente vem com a pergunta, isso é uma inovação incremental? Na indústria, a gente sempre trabalha muito em cima das inovações incrementais, mas a gente considera que isso já não é mais incremental, é uma revolução. E era isso aí, gente, que eu tinha para falar para vocês hoje.
Se alguém tiver qualquer pergunta, por favor. Eu não sou professor, pode perguntar à vontade, viu? Não vou dar nota para ninguém. Pois não. Marcos, muito obrigado pela palestra, muito elucidativa. Obrigado. Eu fiquei com uma dúvida, e na hora que você fala dos fatores de sucesso de um projeto de inovação, eu não vi aonde está alocado a palavra conhecimento técnico, ou o conjunto de conceitos que envolve conhecimento técnico. Em que ponto daquele processo, Na ou verdade, já estava? Tá lá na base. Está no começo, efetivamente, quando eu falo da estrutura organizacional. Quando você monta, né, o time para fazer a inovação, uma das coisas que estava mencionado em um ponto da apresentação, ter uma equipe multidisciplinar. Você precisa de gente realmente olhando por todos os prismas. Um deles, e o mais forte, principalmente quando a gente está trabalhando numa área técnica, sem dúvida, era a equipe técnica. Essa equipe que eu mencionei, que a gente estava trabalhando em uma unidade remota, era uma equipe de 10 pessoas, fazendo um trabalho de desenvolvimento de novos negócios. Todas as 9 pessoas, basicamente, eram 3 técnicos de laboratório, 6 engenheiros, full-time, 24 horas por dia, durante 1 ano e meio. Todo mundo era técnico, cada um tinha uma especialidade. Tá? Então, o conhecimento técnico é a base para você ter sucesso. E todo mundo não vai ter todo o conhecimento necessário. Então, você precisa organizar essa equipe para você poder ter esse sucesso. E por trás tem mais um monte de outras pessoas. A gente fala pessoal de marketing, na verdade, não importa, mas eles importam sim. Eles realmente são um suporte necessário para você poder vender o produto depois. E que te baliza de vez em quando, tira aquele bias do group thinking, que é muito comum você acabar obtendo, né, quando você tem uma equipe técnica muito forte, trabalhando em conjunto muito tempo. Mas está na base, está na cultura organizacional. Tá. Tudo bem? Eu tenho uma dúvida com relação a essa questão do conhecimento técnico, porque tem um livro do Leite Lopes chamado, acho que Ciência e Libertação, que ele diz que o que as pessoas fazem para dizer que o Brasil, por exemplo, tem falta de conhecimento técnico, é que eles pegam o número de engenheiros e químicos e físicos nos Estados Unidos, por exemplo, por número médio de habitantes, e fazem a mesma lógica para o Brasil. Tá. Só que o Brasil é um país agrícola. Uhum. Então, a gente não tem o mesmo apelo científico-tecnológico que tem nesses outros países. E o que a gente vê é que, nas graduações em exatas, geralmente, a procura é pequena. Eu acho que não tem esse apelo da sociedade. Então, uma outra questão é que parece que as indústrias, em alguns outros países, ela não quer um técnico formado, ela forma o técnico. Isso é verdade. E aqui não. Aqui a pessoa quer o técnico moldado já, com as características que ele exige. E aí diz que não tem conhecimento técnico suficiente. Então, como aí que funciona essa lógica aqui para o Brasil? Eu acho que assim, a lógica está correta, e eu mencionei em um ponto da apresentação. O que falta é quantidade. Eu faço palestras muitas vezes nas universidades, e várias vezes eu voltei na Poli, onde é a minha escola de graduação, na escola de engenharia química, e eu perguntava para as pessoas, né, o que você vai fazer quando você se graduar? A maior parte do pessoal respondia: vou trabalhar em banco. E isso me deixa assim triste, de uma certa maneira, porque você tem pessoas sendo capacitadas para ser engenheiros, administradores, e o cara quer trabalhar em banco porque ele quer fazer dinheiro o mais rápido possível. Então, acho que a realidade em que a gente vive distorce um pouco, realmente, os parâmetros, digamos, para você conseguir pessoas para a inovação. Mas o que eu acho que falta para a gente é realmente um pouco de quantidade, não é em termos de qualidade. Voltando com relação à parte técnica nas empresas, o meu parceiro, que está naquelas patentes lá, que são 2 patentes minhas, é um gerente de marketing. Ele é provavelmente o gerente de marketing com o maior número de patentes no mundo, tá? Porque ele participou de todas, foram 14, 15 patentes em 2 anos. Ele é administrador. E ele construía, juro por Deus, isso é sério, um avião na garagem dele, avião de metal, de alumínio, para voar. E ele é administrador, nunca teve um curso técnico na vida. Então, depende muito também da pessoa, não é necessariamente só, única e exclusivamente da formação dela.
Então, na hora que você monta o teu time de inovação, tem que de novo, manter a mente bastante aberta, porque você encontra os talentos, as pessoas que se motivam, se engajam por inovação. Isso é talvez até mais importante do que a formação, e aí ela adquire o conhecimento necessário ao longo do caminho. Tá? Mas, mais ou menos, não tem uma regra, tá? Não tem um one size fits all nesse caso. Tá? Mas acho que, de novo, no Brasil a gente está faltando uma quantidade de pessoas com, digamos assim, a vontade de inovar na área técnica, mas é por uma questão do ambiente competitivo que eu mostrei para vocês. Não é por nenhum outro motivo. Não sei se eu respondi a sua pergunta. As empresas brasileiras no geral, de que ela tem que ter um funcionário que tenha um comportamento específico. Vamos lá, vamos separar uma coisa. O comportamento específico, a gente brincava na DAO, tinha o padrão DAO, eles falam o perfil DAO de ser. Ou seja, você procura pessoas que têm, digamos assim, maior probabilidade de serem bem-sucedidas dentro daquele padrão corporativo. Mas a gente principalmente para um processo de inovação, nunca pedia para a pessoa ter um conhecimento prévio. Precisa ter uma boa formação, sai de uma boa universidade que tem um conhecimento, que queira continuar, o mais importante, que queira continuar aprendendo. Porque no processo de inovação é um processo de aprendizagem. Então, mas não tinha, digamos assim, a ideia fixa de que você já tem que vir com alguém com conhecimento extremo na área. Não tem isso. Lá fora também não tem. E lá fora a única vantagem, nos 11 anos que eu morei lá nos Estados Unidos, convivendo com o pessoal, as facilidades, os recursos que você tem são tantos, tão abundantes, que você acaba tendo um processo de aprendizado muito rápido. Tá? É fácil você conseguir. A gente precisava de alguém de estatística, eu ia na Universidade de Houston, tinha o Stanley Deming, assim como a gente consegue aqui também. Só que um dos fatores é como que a gente encontra as pessoas aqui. Lá é mais fácil, você tem mais recursos, tem mais facilidades nesse sentido. Não é porque a qualidade é melhor. A gente tem as competências aqui dentro do nosso país, com certeza. Eu encontrei nessa área de pesquisa, particularmente em algumas áreas onde eu me enveredei mais para a área de biotecnologia, de polímeros com base biológica, a gente dá 10-0 em algumas coisas, só que não é conhecido. Tem muito pouca divulgação. Essa é uma coisa que eu acho que tem que trabalhar melhor para as universidades. Tá? É um dos fatores que eu coloquei em um dos slides lá.